Olá, meu nome é Ícaro. Eu vou apresentar o trabalho final da disciplina Noções Físicas de Microscopia Eletrônica e matéria da professora Carla. Então, meu trabalho, a gente vai analisar a amostra, né, no microscópio eletrônico de transmissão do seleneto de tungstênio. Então, primeiramente, eu vou fazer uma pequena introdução teórica, né, a respeito da microscopia eletrônica de transmissão. Então, esse microscópico eletrônico de transmissão eletrônica, é, o fenômeno ocorre fundamentalmente, a gente vai ter um feixe de elétrons que é emitido em direção a uma certa amostra, uma amostra que ela tem que ser ultra fina, porque os elétrons eles vão interagir com essa amostra, né? Esse feixe ele vai atravessar essa amostra, e através dessa interação, nós vamos ter diversos resultados relacionados aí a características da nossa amostra, né, que a gente está analisando, morfologia, composição química, etc. Então, vamos falar um pouco então sobre a estrutura geral, né, do microscópio eletrônico de transmissão, né, o MET, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura geral dele, né? Então, ele é composto aqui basicamente pelo canhão de elétrons, que essa região é de onde parte o feixe de elétrons, né? A gente tem um sistema de iluminação, que era composto pelas lentes condensadoras, né? A gente vai ter a amostra, que é basicamente o nosso objeto. A gente vai ter o sistema de imagens, que é composto pelas lentes objetivas, né? Pela abertura da objetiva, que é essencial lá na informação da nossa imagem, né? A gente vai ter as lentes intermediárias, que vão participar das diversas magnificações da nossa imagem. E, por fim, a gente vai ter a projetora, que vai, de fato, projetar a nossa imagem no sistema de visualização, né, de imagens específicos que nós vamos ter. Ah, então, como eu disse, a gente tem aqui o nosso canhão de elétrons, tá? Que ele é a fonte luminosa do sistema, e ele é composto basicamente por um cátodo e por um anodo. Então, essa diferença de potencial elétrico, ele vai fazer com que o feixe de elétrons ele seja acelerado para dentro da coluna do microscópio. Então, no cátodo está inserido o filamento, né, de onde são extraídos esses nossos elétrons, e ele pode ser basicamente de duas formas, né, de emissão termoiônica, né, que ele precisa ser aquecido para os elétrons escaparem, serem emitidos da superfície, ou de emissão de campo, né? Então, a extração ela vai depender da influência de um campo magnético, nesse caso específico. E, então, bom, e inclusive essas lentes, né, que a gente está falando aqui são lentes eletromagnéticas, e elas funcionam basicamente como as lentes de vidros, né, mas obviamente não são de vidros, né? Para defletir elétron, a gente não usa vidro. E, então, essas lentes eletromagnéticas são estruturas de ferros que são circuladas por bobinas de cobre, né? Diversos formatos aí, e aí vai formar o campo magnético no interior, né? Onde você vai ter um orifício central, onde passam os feixes de elétron que vão sofrer a influência desse campo. Então, elas trabalham dessa forma para poder defletir, né, os elétrons, seja para ampliar, focar, enfim, para diversas funções. Bom, então, aqui nós temos um esquema, tá, da formação aí do padrão de difração, tá? Então, a obtenção do padrão de difração nesse microscópio eletrônico de transmissão. Então, a imagem nossa, ela é inicialmente trazida para cá, né, para o nosso, que seria o ponto focal anterior, né, no caso, e nessa região aqui, a gente vai ter a formação do nosso padrão de difração no plano focal posterior, né, aqui o anterior e aqui o padrão de difração no plano posterior. E aqui a gente tem a nossa imagem, né, onde a gente usa essa abertura aqui, nessa região, no plano imagem, para obter aí o nosso padrão, né? É, então, aqui vamos falar um pouquinho sobre a nossa amostra, né, que é o selenito de tungstênio.
Tá? Então, primeiramente, a gente vai falar de um tipo de metal chamado de metais, né, de transição dicalcogenados, natos, né? Então, eles têm essa fórmula aqui, né, geral, essa fórmula química, MX2, onde o nosso M, ele é um metal, tá? Então, você pode ter diversos tipos aí de metais, como titânio, o nióbio, molibdênio e, no nosso caso, tungstênio. E o X, ele é o elemento da família calgogênios, tá? Então, você vai ter o enxofre, o telúrio, o selênio, né? E essa família de materiais, né, que tem essa fórmula química aqui característica, ela é composta por uma camada de um átomo, né, espessura de um metal, entre duas camadas desses calgogênios aqui. Então, dependendo da combinação do metal e do calgogênio, né, esse material ele pode ter características tanto como sendo um semicondutor, tanto quanto sendo metálico, né? Então, o gap aí de energia pode variar de centenas de microvolts até alguns poucos eletronvolts, tá? O que torna essa família aí de materiais muito utilizadas, né, na produção de dispositivos eletrônicos. Então, como eu já disse, né, o nosso selenito de tungstênio faz parte dessa família, e aqui a gente tem algumas características dele, né, desse nosso, enfim, desse nosso composto, desse material, e ele tem uma estrutura cristalina hexagonal, tá? Esse aqui é o grupo, espaço dele, né, número 194, e aqui nós temos os valores aqui desses parâmetros de rede, tá? Tanto os comprimentos aqui, quanto os ângulos. E, então, algumas aplicações do nosso material, tá? Ele já foi utilizado para fabricação de transistor, tá? Então, com uma monocamada, né, de seleneto de tungstênio, e você tinha uma alta mobilidade de buracos nesse tipo de material, né? E ele foi feito mais para funções de pesquisa, né? Não é algo mais muito utilizado em massa, e também pode ser utilizado na construção de células fotovoltaicas, né? Também não é algo produzido em massa, mas é uma possibilidade, né? Então, o nosso material, ele não é, o seleto de tungstênio, ele não é algo muito comercial, assim, né? Você tem algumas utilizações aí mais para pesquisa mesmo. Então, aqui a gente tem uma foto, né? Fotos da nossa amostra, né? Então, você tinha um cristalzinho, né, de seleneto de tungstênio, e essa fita azul com uma certa cola, né? E ela foi usada para esfoliar esse metal, né? Tanto que dá para perceber aqui nessas imagens, nós temos diversas folhas aqui, né? Esses pontos mais escuros aqui, diversas folhas de seleneto de tungstênio, flocos, né? E a partir desse floco que a gente raspou um bisturi em cima dessa ilustração aqui, dessa grade de carbono, né? Que a gente vai utilizar posteriormente no microscópio eletrônico de transmissão, né? Para observar para fazer observação do nosso material, né? Então aqui a gente tem uma primeira visão, né? No microscópio eletrônico de transmissão de um floco aqui na grade, e a gente analisou aqui enfim, algumas áreas selecionadas, né, para obtermos alguns padrões de fração, né, de alguma área selecionada em umas regiões. Então, esse daí foi o primeiro padrão de difração que nós obtivemos, e a gente já pode ver de cara, né, a presença de alguns riscos aqui, né, sobre esses raiozinhos aqui, esses anéis. Então, isso daqui é uma indicação, né, de que os planos, eles são, na verdade, girados com certo ângulo, tá? Em volta deles, então, causando esse risco aqui, né, desses pontos aqui mais luminosos e não pontos mesmo específicos, né. Então, esses riscos aqui, a gente tem uma certa angulação, né, que a gente, no começo até o final do risco, que seria equivalente a quanto que uma folha está virada em relação à outra, né, o ângulo que elas estão viradas uma em relação à outra. Então, esses materiais bidimensionais, geralmente eles, uma folha, ela seria paralela, aliás, perpendicular a um eixo de simetria, tá? Então, isso daqui muito provavelmente é um eixo 6. E então, quando a gente esfolia esse tipo de material, né, é muito difícil a gente obter uma camada somente dessa forma com bisturi, né? Então, a gente tem
enfim, na verdade, a gente vai ter essa formação referente a várias camadas, né, uma em cima da outra. Beleza, esse próximo slide aqui, nós já fomos para uma outra região, né, outra área selecionada, a gente pode ver que o nosso padrão, ele foi um pouquinho mais preciso, assim, né, no sentido de que a gente não tem umas linhas tão grandes quanto da outra vez, né, então provavelmente essa região tem folhas, né, que não estão tão giradas em si, né, obviamente tem um certo ângulo aqui, nessa direção e em outras direções, mas não está tão girado quanto a anterior que a gente viu, né, e então, provavelmente ele está sobre um eixo 2 ou um eixo 6, tá? Essa camada vai depender dos ângulos aqui, entre esses pontos luminosos aqui, né, da região de cada anel. E nessa região aqui, a gente tem um risco maior, né, nesse superior esquerdo aqui, um pouco maior que os outros, então nessa direção, provavelmente, você tem camadas mais giradas do que nas outras direções, né? Tá, então agora esse daqui, nós temos à esquerda o padrão de difração e à direita nós temos a região da amostra, né? A área da amostra onde a gente obteve esse padrão, né, de difração específico, a área selecionada. Então, no padrão de difração, a gente percebe que é, as camadas estão pouco giradas uma em relação à outra, né? Porque através desses pontos aqui, né, você não tem mais aquela linha tão comprida, né? Tá mais para pontos aqui nas outras direções também. E essa imagem à direita aqui, a gente já percebe que nós temos vários relevos aqui, né, como se fossem várias folhinhas obradas, vários degraus, que vão dando essa composição, né, do nosso padrão de difração. Então, no caso ideal, digamos assim, né, a gente conseguiria uma folhinha separada para poder analisar naquele ponto específico, tipo uma folha somente, né, e não várias camadas delas aqui empilhadas, dobradas, giradas, né, uma dessas imperfeições aqui, entre aspas. E esse risco curvado aqui, né, à direita, na nossa imagem, provavelmente é o suporte de carbono nosso que gera enfim, essa aparência. E por último, nós temos esse padrão de difração associado a essa região aqui, né, essa região aparentemente um pouquinho mais regular, né, e aqui está o nosso padrão de difração, aqui sobre o eixo 6 provavelmente, e a região associada a ele. Então, nessa região central, a gente dá para ver que a gente tem um pedacinho aqui no meio e provavelmente esse nosso padrão de fração que a gente não tem exatamente o ponto, né? A gente pode ver que tem uma certa largurinha aqui nesse espaço, não é um ponto perfeito, tá? Então, aqui a gente parece que a gente tem um floquinho só, né? Mas a gente teria a tendência, né? A gente tem a tendência que na verdade não seja somente uma camada, né, de uma folha somente, porque essa cor acinzentada, né, ela indica que tem uma certa espessura aqui, né, então provavelmente aqui nós não temos de fato digamos, uma camada somente, né, e sim várias camadas que estão mais orientadas em uma certa região, né, ela não tem um ângulo muito grande de giro entre eles, né, pelo contrário, você vai ter uma coisa mais uniforme. Bom, então foi isso que eu fiz, né? Essas foram eu queria fazer algumas considerações finais, né? Eu pretendia ter tirado algumas informações mais quantitativas mesmo do padrão de difração, né? Fazer algumas medidas, indexar o padrão de difração. No entanto, basicamente eu não consegui, tá? Eu até tentei indexar o padrão de difração, né? Fazer algumas medidas, né? Seguindo as ideias da professora, mas eu tive muita dificuldade, basicamente, nos conceitos físicos mesmo, né? Eu nunca estudei, enfim, cristais, redes bravais, teoria do grupo no geral. Então, eu estava tendo meu primeiro contato agora e, de fato, eu não entendi, não consegui pegar alguns conceitos físicos por trás de tudo. Então, eu resolvi apresentar mais o que eu consegui entender mesmo, né? E apesar de eu não ter conseguido tirar informações quantitativas, né? Mas mesmo assim eu consegui tirar uma ideia do que seria uma ideia quantitativa, né? Do que seria qualitativa, do que seria esse padrão de difração, né? E algumas informações que nós podemos tirar deles. E infelizmente eu não consegui ser muito objetivo mesmo, eu admito. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tive dificuldade, né? Foi que quando eu fui
observar as condições de reflexão do meu grupo, né, do meu material. A gente tinha aqueles, tipo, 00L, né, onde o L era igual a 4N, né, e no meu era 0000L, se não me engano, o L era igual a 2N, né, um número par. E, então, isso foi uma coisa que já me fiquei em dúvida, né, então, porque a gente tem 4 números associados aí nesse vetor e não 3, como o exemplo que a professora deu. Enfim, eu até tentei pesquisar um pouco sobre isso para entender, mas até nem tive tempo mesmo, então peço desculpas, mas foi isso que eu consegui fazer, e apresentar, e muito obrigado.